Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder, o testemunho de fiéis cristãos, Deus fez das dores renascer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor final vitória alcançar. Ó Santo Espírito, vem nos encher da tua graça, de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem manifestar, vem tua igreja aqui reavivar. Em tempos de escuridão e dor, mas em resposta ao real fervor, Deus o Espírito enviou. Quando implora por humildade e amor, de novo a igreja avançará, e ao pregar com destemor e ardor, até ver Cristo regressar. Ó Santo Espírito, vem nos encher da tua graça, de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem tempestade, vem tua igreja aqui reavivar, aqui reavivar, aqui reavivar. Morri na cruz por ti, morri pra te salvar. Meu sangue se verti, posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe salvação do
Cristo por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Vou no trem das boas novas lá do céu, que conduz à salvação. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Já tenho fácil sangue que Jesus deu por minha redenção. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Vou no trem das boas novas lá do céu, que conduz à salvação. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Já tenho fácil o sangue que Jesus deu por minha redenção. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas se afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Um barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas se afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me beber dos teus rios, Senhor.
beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me viver dos teus rios, Senhor. Faz-me viver dos teus rios, Senhor. Faz-me viver dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Amém. Alcir, pode nos dirigir uma palavra? Então, novo céu, nova terra, o primeiro, né? Primeiro céu. O mar, então é céu, terra, primeiro e mar, né? É interessante, né? Ele viu novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. O primeiro céu e a primeira terra é o que nós temos hoje, né? Então vai passar. É como Jesus disse, né? Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ou as palavras de Deus. Eu não lembro se ele fala as minhas palavras ou as palavras de Deus, mas é a mesma coisa, né? E é interessante dizer que o mar já não existe, não vai ter mar, né? Ninguém vai poder ir na praia, né? Não vai ter mar. É que o mar, ele, de certa forma, ele é um obstáculo, né, para a união aí das pessoas, né? Então, pelo menos do jeito que é hoje, não será, né? Vai ser diferente. E pergunta número 2, Natália. De onde descerá a nova Jerusalém para pousar sobre a nova terra? No versículo 2 está escrito assim: E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida. Eu só pergunto no versículo. Do céu, da parte de Deus. Então é do céu, né? Do céu e da parte de Deus, né? Importante isso. É de lá que vai descer a nova Jerusalém. Então não vai ser a Jerusalém atual, né? Vai ser uma nova Jerusalém, uma nova cidade. Agora a pergunta número 3 é a Silvia. Como é a aparência da cidade que veio do céu, conforme o versículo 2? É o final do versículo, né? Uhum. Está guiada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, Isso. noiva do... Então a aparência dela é como uma noiva, né? É como uma noiva ataviada para o seu esposo. Essa é a aparência da cidade, né? Quando a gente vê um casamento, a gente sempre admira, né, a beleza da noiva, né? A noiva está sempre bem produzida, né? E com aquele vestido branco, aquele véu, aquela cauda, né? É sempre a parte mais interessante ali do casamento, né? Todo mundo quer ver a noiva. O noivo, quando chega, ninguém liga, né? O noivo chega, entra quietinho, já fica lá esperando, né? Mas quando a noiva chega, aí é aquela festa, né? Todo mundo se levanta. Hã? Chega até o noivo. O noivo abre aquele sorrisão, né? E aí começa a tocar música, né? E todo mundo se levanta. A noiva é a pessoa mais honrada ali no casamento, né? Então, é assim que chegará a nova cidade, a Jerusalém, né? Nova Jerusalém, é como uma noiva, né? A cidade. Então, vai ser muito bonito, né? Presenciar isso chegando. Parece que vai ser igual uma nave espacial descendo, né?
do jeito que parece, sim, parece que aqueles filmes que a gente vê de nave espacial descendo, né? Chegando, aquele negócio redondo, né? Se bem que ela vai ser um cubo, né? Vai ser um quadrado, vai ser um cubo, na verdade, né? Tudo do mesmo tamanho, né? Essa é uma cápsula, né? Uma nave espacial mesmo, né? E tem um monte de gente esperando, né? Tem um monte de gente esperando? Esperando aquela porcaria aparecer. O Na quê? nave que você falou, né? Da nave espacial? Não, tem gente que não conhece Jesus. Ah, E tem gente esperando, sabia? esperando que chegue alguma coisa, alienígenas, né? Uma nave. espacial. Verdade. Então muitos filmes são feitos com base nisso, né? Com essa crença, com essa fé. Porque é fé também, né? Eles falam às vezes, não creem em Deus, não têm fé, mas eles têm fé. Só que a fé que eles têm é uma fé em princípios errados, né? Tinha um homem que disse que antes do cometa Halley, Uhum, ou depois passou um tal de Hubble, Uhum. qual que passou primeiro? O Halley? não lembra? Não. Então, no Halley, quando passou, Uhum. no Hubble, não tinha mais espaço para eles. Aí esperaram o outro, passou o Hubble, Uhum, e aí já tinha espaço aham. para eles, que já estava acertado os lugares e tal. Ah, eles já tinham preparado os E lugares. eles se suicidaram. Nossa, Lembra aquela história lá? eu não sabia. Está queimando no fogo do inferno, coitado. Porque... Pensaram que ia levar né, Uhum, um meteoro. No rabo tinha espaço para ele. aham. Segundo os caras, e tem gente que Eles acredita. queriam ir para o cometa, entrar no cometa e Sabia? isso aí, né? Agora tem aquele, como que é? O Atlas 1IA, né? Tem um outro? Só que não é um cometa. Ele Asteroide? ele parecia um cometa, mas só que ele é estranho, muito estranho. Por isso que eles estão achando que é uma nave espacial alienígena, porque ele é muito estranho. A velocidade dele varia, né? Ela não é constante. Às vezes está mais devagar, às vezes está mais rápido. Se fosse um cometa, a cauda estaria depois né? Passa o objeto e aí a cauda vem atrás. O dele, aquela faixa vem na frente. É como se tivesse um farol iluminando na frente. Então, é tudo esquisito. Esse Atlas, como que é? Atlas 1IA, uma coisa assim, né? Então, eles estão observando ele, tá por aí, né? Tá perto, assim, entre aspas, né? Falaram que deve chegar quando, não sabe? Então, ele nem sabe se vai chegar, né? Se vai chocar com a Terra, se vai... Porque a preocupação dos cientistas ali astrônomos, né? Isso. A preocupação deles é justamente isso, que ele está muito imprevisível, porque eles calculam, né? Sempre falam, não, ele vai passar... É claro que é tudo estimativa, né? Ele vai passar tantos quilômetros da Terra, né? Então não precisa se preocupar. Ou não, ele está em rota de colisão com a Terra, a gente tem que mandar uma bomba atômica lá, um míssil com bomba atômica para explodir, né? E só que ele está tão imprevisível que eles estão muito preocupados, né? De repente ele muda de rota e vem em direção à Terra e não dá tempo de fazer mais nada. A velocidade dele ultrapassa 1 milhão de Quilômetros. luz. 1 milhão de anos-luz? É a velocidade. A velocidade? Nossa, muito, muito rápido, né? Mas você vê a distância que ele deve estar. A gente fala que está perto, mas assim, está mais longe do que o Sol, né? Mas em termos de distâncias astronômicas, né? Ele está perto. Por exemplo, a velocidade dele é Milhões de anos-luz. não é 1000 quilômetros por hora. Aham. É tudo ano-luz, né? Tudo anos-luz, né? É uma coisa fora do comum. Né? Ele está Tem. muito rápido, né? Então, agora a pergunta número 4, né? O pastor Luiz Alegria. O que dizia uma grande voz vinda do trono, ouvida por João? Verso 3. E ouvi uma grande, que eu tenho em espanhol. Pode ler em espanhol. Y oí una gran voz del cielo, cielo es céu, ¿tá? Uhum. Que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y ellos mismos estarán con ellos como su Dios.
Então é o tabernáculo de Deus com os homens, né? E ele vai habitar com os homens, e os homens, eles serão seu povo e eles então essa voz dizia isso, né? O tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, Deus vai morar com os homens, ele vai colocar a tenda dele, vai se estabelecer, né? Se fosse o Elon Musk, ele ia trazer aquele container, né? Casa container dele. A casa container dele vai instalar aqui na nossa cidade e morar com a gente, né? Mas ele não é Deus, né? Mas Deus vai fazer isso, né? Deus vai trazer a casa dele. Deus, ele anda de motorhome, né? Ele vai trazer o tabernáculo dele e vai habitar com os homens. A ideia é essa, né? Que ele vai habitar com os homens. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Imagina Deus, o próprio Deus habitando com os homens, né? E é isso que está dizendo aqui. Ele vai estar nessa cidade, né? Essa nave espacial, que é a cidade, a Nova Jerusalém, Deus vai estar nela e vai habitar com a gente. Por isso que os homens, as pessoas, assim, todas, né, têm que pensar bastante, né? Porque fala assim, será que Deus vai querer viver comigo? É, verdade. Será que o que eu estou fazendo, Deus vai se alegrar de viver comigo? E não vai ter, né, não tem, bom, quando estiverem lá só estarão, né, aqueles que passarem pelo trono branco, né, o julgamento do trono branco, ou seja, aqueles que estão escritos no livro da vida. E agora a pergunta número 5 é o Tino que vai completar a frase aí, né? Lê verso 4. É aquele que estava sentado no trono e disse. Não, verso 4. 4. É. Não é? Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas belas já passaram. Então 5, e lê sem julgará, né? Então a primeira palavra seria enxugou ou enxugará, né? Enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá nem dor, nem morte, nem choro, nem tristeza. Morte. As coisas velhas já passaram. É isso? Faltou só a última palavra aí. Nem pranto, nem choro. Nem choro? Não. Nem dor? Tristeza, nem choro e nem dor. Nem choro ou pranto, né? E nem dor. Então as palavras seriam enxugará, lágrima, não haverá morte, tristeza e dor, né? Choro e dor. Então não vai ter todas essas coisas que tem aqui, né? Você já chorou alguma vez na vida? É claro, né? Todos nós choramos, né? Ou choramos de dor, ou choramos de tristeza. Choramos até de alegria, né? Muitas vezes, mas... De saudade, né? Nós choramos de arrependimento, de remorso, né? Choramos por muitos motivos. Então, choramos pela vitória, choramos pela derrota. Jesus chorou também. Jesus também chorou. E então, aqui diz que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Então, ninguém mais vai precisar se preocupar com a morte. Não haverá tristeza, né? Nem pranto, nem dor. Maravilhoso, né? Não vai ter mais dor, não vai mais precisar tomar dipirona. Não vai mais precisar tomar dipirona, Toragesic, Tramadol. Os farmacêuticos vão falir. Mas importante isso, né? Não haverá mais dor. E nem dor física e nem dor da alma, né? Do coração. Glória a Deus, né? Sabe por que chorou? Foi lá, sabe? A pergunta número 6 agora é o Rafael, que responde: qual pessoa disse, eis que faço novas todas as coisas? Aquele que está sentado no trono, né?
Então aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E aquele que está sentado no trono é Deus, a gente sabe, né, disso. Então Deus que criou todas as coisas, Ele vai recriar, né? Ele vai fazer novas todas as coisas. A pergunta número 7 é para completar, é a Rosanice. Escreve, fiéis e verdadeiras. Ou escreve, fiéis, como que é? Fiéis também, mesma coisa, né? Fiéis. Fiele. Escribe, fiele e verdadeira. Então, escreve essas coisas, porque elas são fiéis e verdadeiras. E o João escreveu, né? Por isso que nós estamos lendo aqui, né? E então essas palavras que nós estamos lendo, segundo a palavra de Deus, segundo o próprio Deus, né? São fiéis e verdadeiras. Então, as pessoas, quando elas querem afirmar que o que elas estão dizendo vai acontecer, né? Assim, está prevendo uma coisa que vai acontecer, e geralmente ele fala assim, pode escrever porque vai acontecer, né? Então Deus está dizendo isso para a gente, pode escrever porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E em Deus a gente pode confiar. Agora é a Cleusa que vai responder a 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio. Isso. As palavras Alfa, Ômega, princípio. Isso. Então, é interessante essa palavra, né? Tudo está feito. Ou a gente poderia dizer, está consumado. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse, está consumado, porque estava consumada a obra da redenção. Ele, morrendo na cruz, ele cumpriu a sua missão de salvar todo aquele que crê nele, né? Todo aquele que entrega a vida a ele. Pagou os nossos pecados. Então, nossos pecados não são mais impedimento para a gente ser salvo, né? Porque seria impossível nós pagarmos pelos nossos pecados. Então, ele pagou por nós e disse, está consumado. E aqui ele diz, tudo está feito, é a mesma coisa que dizer está consumado. No sentido, aquilo que Jesus fez na cruz, tornou possível isso que agora diz aqui em Apocalipse 21, versículo, qual versículo que você leu? Sim. 21:6, né? 21:6 está consumado. Então está ligado, né, a morte de Jesus na cruz com isso aqui. E ainda ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem que é o Alfa e o Ômega? O Alfa é a primeira palavra do alfabeto grego, o Ômega é a última palavra do alfabeto grego. Então é como ele estivesse dizendo, eu sou o A e o Z, né? Primeiro e último. E quem está dizendo isso é aquele que está sentado no trono, certo? E quem mais disse isso sobre si? O Paulo falou isso, eu sou o Alfa e o Ômega? Moisés falou? Não, né? O único que falou essas palavras foi quem? Jesus, né? Jesus falou isso, acho que é bem no comecinho do Apocalipse, se não me engano, no capítulo 1, né? Quando ele fala com João, era claro que era Jesus ali, né? E ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Então, aqui em Apocalipse, a gente encontra muitas evidências de que Jesus é Deus. Essa é uma das evidências. E a gente vai acumulando evidências aqui. Se alguém ainda tiver com dúvida, fala, não, mas aqui é Jesus que está falando, não é Deus, o Pai, né? Então, dá uma olhada lá em Isaías, que Deus, o Pai, fala lá, porque lá está escrito Senhor, ou seja,
é o nome de Deus, Jeová, né? Que a gente pronuncia Jeová, ou Javé, ou Iavé, né? É o próprio Deus que está falando, eu sou o Alfa e o Ômega. Então, tem muitas evidências de que Jesus é o próprio Deus, né? Que veio em carne. A pergunta número 9, agora é o Júlio, né, que vai responder. Quem é que poderá beber de graça da água da vida? Quem tem sede? Quem tem sede? Quem tem sede, né? Quem tem sede pode beber, né? Basta ter sede, né? Ele vai poder beber da água da vida. Mas é claro que a gente sabe que o Lázaro... Não, Lázaro não, o rico, né? Da história, eu sempre troco, né? O rico nem fala o nome dele, né? A história do rico e do Lázaro. O rico, ele pedia para o Lázaro ir lá, molhar a ponta do dedo na água e colocar na língua dele para refrescar um pouco, né? Que estava com muita sede. E o Abraão disse, não tem como, não pode passar de lá para cá, você não pode passar daí para cá. Você não pode passar daí para cá, ele não pode passar daqui para lá, e não tem solução. Ele tinha sede, mas ele não podia, né? E ele não poderá, porque esse rico provavelmente também, provavelmente não, né? Vamos dizer, pela coerência das escrituras, do contexto, a gente sabe que esse rico ele vai ser lançado no lago de fogo, né? A sede vai continuar e ele não vai poder beber. Mas daqueles que estiverem, né, que passarem pelo julgamento do trono branco, seu nome está escrito no livro da vida, vai morar na Nova Jerusalém, ou pelo menos vai ter acesso à Nova Jerusalém. Deus vai morar junto, Deus vai estar ali. Esses, qualquer um que tem sede, ele vai poder beber, né? Isaías, não. Aqui mesmo em Apocalipse, né, que fala, quem quiser venha e beba de água, beba de graça da água da vida, né? Não lembro se em Isaías tem alguma referência a isso, mas tem um lugar que Isaías disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É Isaías, né, que fala isso? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, se você quiser, quando Jesus fala com a mulher de Samaria, né, ele fala para ela, primeiro ele pede água, e né, tem aquela discussão toda, em João capítulo 4, e aí ele diz, em algum momento, ele diz para ela, se você soubesse quem é que está falando contigo, se você é que pediria água para mim, né, e eu te daria uma água que você não precisaria voltar a beber, nunca mais voltaria a ter sede. Jesus está falando de uma água espiritual, né? E ela falou, eu acho que ela entendeu o que Jesus estava falando, mas ela quis desconversar, né? Ela quis falar assim, mas então eu quero dessa água, ou como se fosse zombando dele, né? Eu quero dessa água, porque aí eu não preciso vir aqui no poço buscar mais, né? Nesse sol quente, era meio-dia, né? O sol estava quente. Eu não preciso mais, então eu quero dar essa água para mim, então, como se estivesse zombando, né? Mas aí Jesus, ele fala alguma outra coisa, ele fala, vai e busca o teu marido, né? Aí ele começa a pegar na ferida dela, né? E aí ela percebe que ele está falando sério, ela volta a falar sério, e Jesus diz para ela ela pergunta da adoração. Oi? Vejo que o Senhor é ela diz, vejo que o Senhor é profeta. Isso. Aí ela faz uma pergunta séria, né? Eu tenho uma pergunta séria para fazer, né? Eu sei que o Senhor é profeta. Voltou ao respeito, né? E dizer assim, então eu tenho uma pergunta séria para fazer. Os nossos pais falam que a gente deve adorar aqui nesse monte. Os judeus falam que tem que ser em Jerusalém. Quem que está certo? E Jesus falou. Chega a hora. Ele falou, os judeus estão certos. Os judeus estão certos porque é deles que vem a salvação, o certo é adorar em Jerusalém, mas vem a hora, e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então ali ele fala dessa água, e também em João capítulo 7, que tem uma cerimônia em que eles levam
era o último dia da festa, uma das festas que eles faziam lá, e nessa festa, no último dia, eles carregavam cântaros de água, né? Que fazia parte da cerimônia, e Jesus vindo aí, eles carregando aquela água, ele disse, quem crê em mim, eu vou dar uma água, né, que vai ser nele uma fonte a jorrar pela vida eterna, né? Então Jesus está falando, e o João explica, quando João fala isso, o João explica que quando ele fala isso, ele está se referindo ao Espírito Santo, que ele haveria de dar aos que crescem. Então o Espírito Santo é essa água que você bebe e não volta a ter sede, né? E aqui, então, está falando da água da vida, pode ser que é isso que ele esteja falando aqui, né? Mas vai ter água lá, né? Vai ter o rio da vida, né? Vai ter as árvores bargeando os rios, né? São coisas interessantes aqui, coisas que a gente fica tentando imaginar, mas são coisas maravilhosas. Pergunta número 10, né? Agora é a Vilma que vai responder. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. O vencedor, Deus e filho. Isso. Então é só para os vencedores, né? Só o vencedor que vai ter esse privilégio, né? E ele vai ser o seu Deus, e o que vencer, né, será o Filho de Deus. Será um dos filhos, né, de Deus. Não o Filho de Deus, Jesus, mas um dos filhos de Deus. Agora a pergunta número 11 é Ana Maria, para completar. Peguei de surpresa, né? Vai completar a pergunta, a frase aí no número 11. Quanto, porém, aos covardes e aos incrédulos, aos abomináveis e aos assassinos e aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde no fogo e enxofre. Com fogo e enxofre. E enxofre, né? É aquele, se alguém, eu nunca estive perto de um vulcão, né? Mas vulcão ativo, né? Mas tem gente que vai, né? Viraram pontos turísticos, né? Esses vulcões aí, lá na Itália, né? Até teve um acidente o vulcão entrou em erupção justamente quando estavam lá em cima, né? Um dos brasileiros que estavam lá, acho que morreu, né? Um dos turistas era brasileiro. Tem lá no Havaí, né? Tem muitos vulcões ativos que são pontos turísticos. Tem lá naquele lugar gelado lá, como que chama? Groenlândia? Não, no Groenlândia. Hã? Antártica? Não, lá, é mais para a direita, se a gente olha no mapa, mais para a direita da Groenlândia. Como que chama? São ilhas também lá, que está sempre, os vulcões estão ativos. É um lugar gelado, mas tem uns... Hã? Perto da Noruega. Islândia. Dinamarca. Acho que é a Islândia. Né? Na Islândia tem lá os vulcões, até, não sei se foi ano passado ou 2 anos atrás, os vulcões entraram em erupção, que isso é normal lá, né? E aí aparecia aquelas rios de lava, né? E as pessoas ficavam em cima lá, subiam na montanha, né? Todo mundo lá olhando, tirando foto. A gente chegava bem pertinho das lavas, né? Que vira ponto turístico, né? Mas eu imagino que o cheiro lá deve ser horrível, né? Deve ter esse cheiro de enxofre. Eu nunca senti esse cheiro, mas dizem que parece um cheiro de ovo podre, né? Alguma coisa assim, que eles sentiram
Então, é esse tipo de coisa, né? É como se eles tivessem sido lançados no vulcão, né? Então, vai ter os que são lançados no Lago de Fogo e os outros vão para essa bem-aventurança eterna, né? Quando a gente vai chegando na Ilha do México, aí você vê um vulcão e geralmente tem fumaça. Aham. E no Chile tem 91 vulcães. Aham. Por isso que cada 10 anos, mais ou menos 12, tem um terremoto no Chile, porque está adormecido, acorda, né? Aham. E é tudo pertinho. O Chile é relativamente perto do Brasil, né? Quando acontece terremotos lá, muitas vezes tem reflexos aqui, né? Quase nada, aqui no Brasil quase nada. É, O Brasil é uma terra muito abençoada, porque não tem terremoto, é verdade. tem político. Eles já são um terremoto pra gente, né? Então, É interessante. No versículo 8 ele coloca covarde primeiro. Ele fala covarde e depois incrédulo. Aham. Significa aquele covarde é aquele que sabia, Uhum. aquele que conhecia Jesus, Uhum. ouvia falar de Jesus, mas por sua própria atitude não fez nada para isso. Uhum. Ou seja, os incrédulos eles vêm depois. Os incrédulos não creem. Aham. Ou até sabem que existe, mas não acreditam de qualquer forma. Aham. Mas primeiro, esses covardes podem ser aqueles que acreditavam que ele existia, mas por sua própria vontade não fizeram nada. É, Aquele famoso não, não. que ficou em cima do muro, mas esquece que o muro é de Satanás também. Não teve coragem de entregar a vida a Jesus, né? Exatamente. De... Então, é interessante essa formulação de frases, né? Primeiro os covardes, depois os incrédulos, para mostrar que, por mais que a misericórdia de Deus ela é grande e ela pode chegar em você e você pode conhecer, mas se você não fizer nada, se você simplesmente ficar no meio do muro, você conhece, mas não se entrega, você conhece, mas não aceita, você pode vir aqui na igreja e escutar as mesmas coisas todos os dias, mas se não tiver transformação, você é um covarde. Você não avançou. E outro texto vai falar que se você coloca a mão no arado, não olha para trás. É aquele que colocou a mão no arado, mas olhou para trás. não serve. Não serve. No acampamento tem uma frase que fala: aquele que não serve, não serve. Aham. Aquele que não serve, não serve. Legal. Lucas Então. 9,62. É interessante porque fala de muitas coisas assim terríveis aqui, né? Abomináveis, assassinatos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Aí o pastor Jorge sempre enfatizava essa palavra, mentiroso, né? Quem é mentiroso, ele está no meio aí, né? Então às vezes a gente acha que mentira não é tão ruim, né? Mas a mentira está junto aqui com todas essas coisas. Mentira piedosa. Não tem. O João é que fala, né? Acho que é numa das cartas de João, deve ser na primeira João, ele fala: aquele que não crê em Deus ou não crê nas suas palavras, ele torna Deus mentiroso. Ele é como se ele estivesse chamando Deus de mentiroso. Então é muito grave, né? Para quem não crê em Deus. Agora é a Tânia, a número 12. Como é chamada a morte para aqueles que serão lançados no lago de fogo? Segunda morte, né? Então tem a primeira você não vai escapar, né? A não ser que Jesus volte antes, né? Mas a segunda a gente pode se livrar. E a 13 é a Francisca, né, que vai responder. Quem é que veio a João para mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro? É um dos anjos, né? Aham. Isso. Uhum. É isso mesmo. Então é um dos anjos que tinha as 7 taças, né? Então isso aí nos remete lá ao comecinho, né? Quando começou tudo lá, que tinha, né? Lembra daquela cerimônia, daquela, como se fosse um teatro, né? Mostrando e tudo. Então tá tudo, só para lembrar a gente que ainda tá nesse ambiente ali, né? Então o anjo tá lá, tá assistindo lá, e aí chegou o momento dele ir lá e falar com João. É um dos anjos que tinha 7 taças, né? Que foi lá falar com João para mostrar a noiva. Vem, eu vou mostrar a noiva. Vem cá para você ver a noiva, olha que bonito, né? Olha que lindo.
né? E aí vem a noiva. Aí o João, talvez ele espere uma noiva, né? Uma moça bonita, né? Vestida de vestido. Quando ele vê, não é uma cidade, né? Ele vê uma cidade, é como se fosse uma nave espacial descendo do céu. É isso que João vê. As Américas, como